Olá, eu sou o jornalista Dylan de la Páscoa e hoje, nesse programa Conversa com o Analista, eu vou conversar com o Luiz Fernando Roque, Luiz Fernando Gutierrez Roque, nosso analista de soja, nosso consultor de soja, de safras e mercado, sobre a atual situação do mercado internacional e também do mercado brasileiro de soja, com o início do plantio da nova safra, da safra 2022-2023. Antes de eu começar a falar com o Luiz, eu gostaria de reforçar o pedido para que quem está nos acompanhando aqui se inscreva no nosso canal no YouTube, o Safras TV, e também deixe habilitada as notificações, assim você tem como acompanhar não só os comentários, essa conversa minha com o Luiz Fernando, como também dos demais analistas e jornalistas de safras e mercados sobre os vários assuntos que determinam o comportamento dos preços das commodities agrícolas no Brasil, das principais commodities agrícolas do Brasil e no exterior. Tudo bom, Luiz? Bom dia, Dylan. Tudo bem? Tudo certo? Vamos lá, vamos falar um pouquinho do mercado aí, que a gente está começando o plantio, como tu colocou, né? E as atenções do mercado aí agora se dividem entre colheita americana e plantio aqui no Brasil. Tá certo, Luiz. E de que forma esse cenário aí, com as atenções voltadas para essa finalização da colheita nos Estados Unidos, também o início do plantio no Brasil, de que forma isso está impactando no mercado internacional, na Bolsa de Mercadorias de Chicago e também depois a gente pode conversar mais tarde sobre como os preços estão reagindo aqui no Brasil. Bom, Dylan, como eu falei, nesse momento, né, tradicionalmente o mercado aí se divide, né, divide as atenções com o início da colheita lá nos Estados Unidos e o início do plantio no Brasil. Né? Dá para falar que a maior parte da questão americana, digamos assim, ela já está precificada. Né? É uma safra que não vai ser cheia, né? A USDA já nos trouxe aí uma safra abaixo de 120 milhões, pegou todo o mercado de surpresa aí no último relatório. Pode até mesmo continuar trazendo cortes aí, porque o clima não melhorou, né? O clima continua pouco úmido, né? Para a colheita é bom, mas para as lavouras mais tardias aí uma umidade baixa não deve ser uma coisa boa, né? Apesar disso, no último relatório semanal aí de condições das lavouras, o USA trouxe a manutenção das condições, uma coisa que foi interessante, mas não é descartado aí até mesmo uma nova redução na produtividade aí da média das lavouras, o que pode resultar numa produção ainda menor. Então, como eu falei, nesse momento eu entendo que a maior parte dessa questão americana já está precificada. Então, Chicago entende que é uma safra que não é cheia e que a colheita, apesar de começar aí em ritmo um pouco mais lento do que o normal, ela acho que pode, né, voltar a evoluir bem aí ou se recuperar nas próximas semanas, porque o clima deve ajudar, né? O clima seco deve ajudar. Então a gente tem esses dois fatores, um fator que é mais de suporte ou até mesmo de fôlego, né, que é o problema produtivo americano, mas por outro lado uma colheita avançando, a sazonalidade de entrada de safra acaba pesando. Então o mercado entende que olhando para essa questão americana, entre 14 e 15 dólares faz sentido, é um Chicago que faz sentido. Mas agora, cada vez mais, cada dia que a gente vai avançando, a questão sul-americana e principalmente brasileira vai pesando mais, né? Então, o plantio no Brasil aí começou bem, a gente está evoluindo num ritmo bom aí nos estados que já estão plantando, né? Que até o momento são 4 estados. Até o final da semana, outros estados devem começar. E as previsões climáticas elas são favoráveis para o plantio. Né? Dá para dizer que as chuvas estão chegando no centro-oeste, no sudeste, não falta umidade no solo aí que impede que possa impedir um plantio. Até mesmo no sul do Brasil, né? A umidade está boa até esse momento. Lembrando que depois a gente vai falar um pouquinho do Laninha, né? Que é o principal ponto de atenção. Mas então esse plantio tem evoluído bem no Brasil, deve continuar evoluindo bem, salvo alguma surpresa climática aí. Então, esse é um fator, querendo ou não, de pressão negativa, porque a gente está plantando a maior área da nossa história, né? Se tudo der certo, a gente vai colher a maior produção da nossa história. Argentina e Paraguai também vão plantar áreas um pouco maiores, também, se o clima ajudar, vão colher safras maiores, né, do que no ano passado, lembrando que a gente vem de uma perda muito importante, né? Então, é isso, o mercado olha para esses dois grandes fatores aí ligados à oferta, né? Um pelo lado americano, né, que a maior parte já está precificada, e outra pelo lado sul-americano, ou principalmente brasileiro nesse momento, que é esse início de plantio favorável, mas, né, lembrando,
o mercado deve ter um sinal de alerta aí pela frente, ou deve continuar, ou deve aumentar seu sinal de alerta aí para frente, porque a gente está no terceiro ano de Laninha, né? E a gente sabe que anos de Laninha colocam em xeque a produção brasileira. Luiz, ainda falando de Chicago, além desses fatores fundamentais aí, que é a evolução da colheita nos Estados Unidos, a expectativa com uma safra cheia no Brasil, na América do Sul em geral, há também essa questão do cenário financeiro. Isso segue ainda sendo um motivo de preocupação em Chicago? Até que ponto isso pode determinar o comportamento dos preços futuros? Segue sim, esse é um fator muito importante. Eu diria que nessa semana, inclusive, ou nos últimos dias, é o Uhum. fator que mais pesa em Chicago, né? Seja para baixo, seja para cima. É o fator que mais tem impactado Chicago aí. Porque, como eu falei, boa parte aí da questão americana já está precificada, plantio no Brasil, de alguma forma, o mercado já olha e já precifica também. Só que essa questão aí envolvendo a economia mundial, a possibilidade de recessão, a aversão ao risco aí no mercado financeiro ou nos mercados ao redor do mundo, sem dúvida, tem trazido muita volatilidade, né? E tem pesado sobre o mercado, normalmente pesado negativamente, né? Mas em dias mais tranquilos, o mercado aproveita e se recupera. Mas sim, a gente tem que ficar de olho nisso, Dylan, porque é um fator importante, né? A gente lembra que Chicago é uma bolsa de renda variável, né? Uhum. E em momentos de aversão ao risco no mercado internacional, é natural que grandes investidores, grandes fundos, enfim, especuladores diminuam, né, investimentos em renda variável e dão aquela fugida, né, e deem aquela fugida para ativos mais seguros, que nesse caso são ativos atrelados aí a títulos americanos, a dólar, né, de uma forma Uhum. geral. E é por isso que a gente tem esse movimento de queda de bolsas, alta de dólar frente a outras moedas. Mas sim, a gente tem que continuar olhando muito para isso, porque os dados realmente econômicos de várias economias não são bons, né? A inflação subindo, o crescimento mais fraco, a taxa de juros americana foi elevada na semana passada para um patamar muito alto, né? Que há muito tempo não se via. A gente tem um crescimento chinês muito lento, muito fraco, né? Uma recuperação muito lenta na economia chinesa. Então são vários fatores aí que nos mostram que a retomada econômica global não está sendo fácil, não vai ser fácil, e isso naturalmente impacta aí esses mercados. Então é um ponto a ser realmente acompanhado, porque nesse momento é um ponto que traz volatilidade, mas principalmente coloca pressão negativa, né? E só complementando, Dylan, dá para colocar naturalmente também a questão da guerra entre Rússia e Claro. Ucrânia, né? Que é um adicional aí importante, porque aparentemente as tensões, né? Ou o rumo da guerra está mudando para algo pior, digamos assim, né? Tá caminhando para realmente uma coisa um pouco mais ampla, e isso naturalmente preocupa, porque, né, uma guerra aí naquela região, enfim, que pode envolver inclusive outros atores, realmente pode trazer mais volatilidade ainda para o mercado, que já está bastante nervoso. Dentro desse cenário, Luiz, o que a gente pode falar sobre o mercado doméstico brasileiro nesses últimos dias aí? Preços estão agradando o produtor está segurando as negociações. Como está se comportando esse mercado? Dá para dizer que, de uma forma geral, os preços eles estão encontrando suporte nos últimos dias na questão cambial, né? Que o dólar subiu Uhum. bastante aí nos últimos dias, né? Por tudo isso que a gente falou, principalmente pela questão econômica aí mundial. Então, isso acabou segurando o preço e acabou até em determinados momentos, né? Trazendo valorização para os preços, porque acabou compensando a maior parte da queda de Chicago mais recente, né? Então, isso acabou trazendo suporte. Quando em algum dia o preço ficou mais alto, né? Encontrou suporte, ficou até mais alto, o produtor voltou a negociar, né? Mas quando os preços não reagem, o produtor volta a se retrair. Então a gente não vê um movimento definido pelo produtor, não. Agora eu vou começar a vender nos próximos dias e vou vender bastante. Não, quando o preço sobe, o produtor vai lá e vende um pouco. E quando o preço não sobe, quando o preço cai ou quando o preço fica estável, ele acaba não vendendo e se retraindo de novo. Então, tá bem ambíguo esse momento, digamos assim, até porque o produtor tá bem capitalizado, né, Dylan? Uhum. Ele vendeu aí ao longo de todo o ano de 2022 a soja dele em preços crescentes, né, dá para dizer assim. Eventualmente ele pegou algum momento um pouquinho pior, mas de uma forma geral os preços se valorizaram ao longo de todo o ano. Então ele teve uma margem boa e tem uma menor necessidade agora de vender os volumes restantes da safra disponível, porque ele está capitalizado, né? Mas eu acho que o mais importante de tudo é ele olhar para 23, para a safra que ele vai colher ali a partir da virada do ano,
porque ali sim ele está atrasado na comercialização, né? A comercialização brasileira está abaixo de 20%, já deveria estar próximo de 25%. Isso mostra que ele está atrasado na comercialização da safra nova. E lembrando, né, a gente tem uma possibilidade de safra recorde no Brasil. Claro, a gente tem a questão do Laninha, mas digamos que o clima, mesmo com Laninha, não seja ruim e a gente consiga colher uma safra cheia aqui no sul, né, que é o grande ponto de interrogação, e lá na frente a gente colher uma safra recorde acima de 150, naturalmente os preços vão ser pressionados lá na frente. Claro, ele pode apostar no Laninha, eu acho muito arriscado isso, né, porque ele está bastante exposto, né, com menos de 20% comercializado, então eu diria que ele tem que avançar um pouco mais para garantir um pouco mais esse risco, ou diminuir esse risco, né, garantir seu custo, diminuir um pouco mais o risco, porque vai depender muito do tamanho da safra brasileira. Se for safra cheia, se for safra grande, preços lá na frente vão estar menores do que estão agora. Agora, se a gente tiver problemas, realmente a gente pode ter preços mais altos, sim, mas eu diria que ele precisa diluir um pouquinho mais esse risco e avançando um pouquinho mais nas vendas. Luiz, para finalizar, amanhã a gente tem o relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos com os estoques trimestrais. O que a gente pode esperar desse relatório? De que forma ele pode impactar no mercado? O relatório trimestral é sempre um dado importante, Dylan, mas assim, como a gente está falando aí de uma virada de safra, né, a gente deve ter uma confirmação de número do USDA, alguma coisa um pouquinho diferente do que ele trouxe ali no relatório de setembro, agora do início do mês, mas eu não esperaria por surpresas, embora, né, até não seja ideal falar isso, porque nesse ano o USDA surpreendeu bastante, né, mas eu acho que deve vir um número bem em linha com o que o mercado espera, no sentido de quase igual ao número que o USDA trouxe ali no relatório de setembro, né? Porque é uma virada de safra, não tem que ter grandes alterações, né? Mas sempre uma surpresa pode aparecer, então não dá para descartar essa possibilidade, né? Importante ficar atento na divulgação, até sugiro a todos acompanharem na nossa plataforma, a plataforma do Safra. Se você não tem ainda acesso à plataforma do Safra, entre no nosso site, peça uma demonstração. A agência Safras e também os consultores de safras e mercado estarão acompanhando o relatório e o seu impacto sobre o mercado. Luiz, muito obrigado pela entrevista e até uma próxima para a gente voltar a falar do mercado de soja. Obrigado, Dylan. Um abraço, até a próxima.